eu quero começar com você meditando na palavra do nosso Deus que está em Jeremias capítulo 18. Jeremias capítulo 18, do verso 1 até o verso 6. Jeremias capítulo 18, do verso 1 até o verso 6. E assim que acabarmos de ler esse texto da palavra do nosso Deus, eu quero que você veja esse vídeo, para que você possa, esse pequeno vídeo que nós vamos passar, para que esta palavra possa então estar em sua mente, estar em seu coração, e que você possa então entender o propósito desta palavra. Jeremias capítulo 18, do verso 1 ao 6, diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá farei ouvir as minhas palavras. E desci, disse Jeremias, e desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Há uma outra versão que diz assim: e eis que desci à casa do oleiro, e ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Há uma ainda que eu gravei no meu coração, que diz assim: e desci à casa do oleiro, e eis que ele estava quedado sobre a roda. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro, o oleiro, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro? Coloque o vídeo para nós assistirmos, por favor. Que bom, que lindo este vídeo, e que bênção podermos compartilhar e ver ao mesmo tempo o que Deus está ministrando ao profeta Jeremias aqui no capítulo 18. Jeremias foi chamado de o profeta chorão. Por que Jeremias era chamado de o profeta chorão? Porque Jeremias olhava para Israel, para o momento que Israel estava vivendo. Jeremias olhava para a dificuldade que Israel estava enfrentando.
E a única coisa que ele sabia fazer era chorar e clamar a Deus. E Deus então faz um desafio ao profeta. Deus desafia o profeta e manda então o profeta para a casa do oleiro. Quando nós lemos a Bíblia não é só um livro que nos revela um Deus de milagres. A Bíblia não é um livro que revela os milagres de Deus, mas o propósito central, o propósito maior da Bíblia é nos revelar os pensamentos de Deus, a mente de Deus. A única coisa que Jeremias sabia fazer neste momento aqui de dificuldades era chorar e clamar. E Deus então manda Jeremias para a casa do oleiro, para que Jeremias pudesse entender a mente de Deus, os pensamentos de Deus. Paulo, falando à igreja de Coríntios, lá em 1 Coríntios 2,16, ele diz: porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Quem conhece a mente de Deus? E aí ele continua, em Romanos 11:33, ele diz à igreja de Roma: ó profundidade da riqueza, tanto do saber como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão impenetráveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente de Deus? Quem, pois, conheceu o pensamento de Deus? Tanto para a igreja de Corinto, quanto para a igreja de Roma, Paulo nos desafia aqui a conhecer os pensamentos de Deus e a mente de Deus. Voltando para 1 Coríntios capítulo 2, verso 11, ele diz: ninguém pode conhecer o que uma pessoa está a pensar, e como ela realmente é no seu íntimo, senão a própria pessoa. Aí ele diz também: ninguém pode conhecer os pensamentos de Deus, se não for o seu próprio Espírito. Olha que tremendo! O Espírito Santo de Deus nessa noite, o Espírito Santo de Deus nesses dias, o Espírito Santo de Deus nesses tempos, quer nos levar a entender os pensamentos de Deus e a mente de Deus. O desafio da palavra de Deus, para mim e para você que está ouvindo nesse instante, o desafio da palavra de Deus para nós nessa noite: vamos conhecer os pensamentos de Deus, vamos entender a mente de Deus. Em Mateus capítulo 16, do verso 13 em diante, Jesus chega para os seus discípulos e Jesus começa então a fazer algumas perguntas. Aqui ele faz uma pergunta específica, segundo o texto. Ele não faz algumas não, ele faz uma pergunta específica, e ele faz uma pergunta aos seus discípulos. E ele queria saber o que estava passando na mente e nos pensamentos dos discípulos. Mateus capítulo 16, do verso 13 em diante, diz assim: e chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho de Deus? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias,
ou um dos profetas. E disse-lhes Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? Aquilo que dizemos é aquilo que pensamos. Aquilo que nós dizemos de algo é aquilo que nós pensamos. E Jesus queria saber qual era o pensamento referente a ele, das pessoas que estavam convivendo com ele. E esse momento que nós estamos passando, o propósito de Deus é que nós venhamos conhecer quem Deus é. E Jesus queria saber quem ele era para eles. E ele faz a pergunta: que dizem os homens que eu sou? Talvez você conheça um Jesus histórico, um Jesus que fez parte da história. Mas nessa noite, o pensamento de Deus é que você o conheça de uma forma mais profunda. Nessa noite, o desejo de Deus é que você o conheça como Ele é. Os discípulos estavam esperando o Messias, o libertador, aquele que viria libertar Israel do domínio romano. E aí então ele pergunta: o que dizem os homens que eu sou? E Pedro então toma a palavra e diz para o Senhor Jesus: tu és o Cristo, tu és aquele que a gente esperava, tu és aquele em que nossa alma ansiava, tu és a nossa resposta. E aí Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, não foi a carne, não foi o sangue, não foi a sua capacidade humana que revelou isso, mas foi o Pai que revelou os seus pensamentos a você. E é isso que Deus quer fazer conosco esses dias, é isso que Deus quer fazer com a sua igreja nesses dias, que você o conheça como Ele é. E essa pergunta Ele fez: o que dizem que eu sou? Eu sou. A palavra de Deus diz em Oséias 4:6: o meu povo está sendo destruído, porque lhe faltou o conhecimento de quem eu sou. Quando nós não conhecemos quem Deus é, nós não vamos poder experimentar os milagres de Deus. A crise é um ambiente para um milagre. Deus toma o povo de Israel, Deuteronômio capítulo 8, leva para o deserto, e ele diz: olha, e lá eu levei vocês para uma crise, para conhecer o que estava dentro de vocês, e para que vocês também pudessem me conhecer, saber quem eu sou. É na dificuldade que nós experimentamos e conhecemos quem Deus é. E vós, quem dizeis que eu sou? Deus é aquilo que você crê. Deus é aquilo que você crê que Ele é. Deus aparece para Moisés e diz para Moisés: eu vou liberar o meu povo, eu vou libertar o meu povo do Egito. E aí Moisés diz para Deus: mas como que eu vou apresentar o Senhor para o povo? Deus diz: diga para eles que eu sou. Deus é, meu irmão, Deus é. E o que Deus é? Davi, quando escreve o Salmo de número 23, Davi não escreve um salmo qualquer. Davi, ele começa a mostrar, a revelar aqui no Salmo de número 23, quem Deus era para ele. E Davi então começa a revelar os 7 nomes redentores de Deus.
Nós temos no Rio de Janeiro uma das 7 maravilhas do mundo, o Cristo Redentor. É conhecido no mundo todo, mas que pena nós não conhecermos, e o Rio de Janeiro e o Brasil não conhecer de forma profunda quem é esse Cristo Redentor. A palavra redentor na Bíblia aparece para Israel de uma forma muito clara. Israel entendia a redenção de uma forma muito clara. Como assim? Se alguém perdesse a sua propriedade, se alguém não conseguisse pagar as suas dívidas e perdesse a sua propriedade, e não tivesse como pagar, e surgindo alguém da família que tivesse dinheiro, com dinheiro, e fosse pagasse a dívida daquela pessoa, essa pessoa que pagou a dívida se tornava o redentor daquele endividado. E é isso que a palavra de Deus nos fala e nos revela sobre Jesus. Jesus é o nosso redentor. Por quê? Porque ele pagou a nossa dívida com o inferno, a nossa dívida com o pecado. Ele tornou-se o nosso redentor. Por isso, e nós temos hoje essa oportunidade no Rio de Janeiro de termos aí esta escultura e esta imagem do Cristo Redentor, nos dando a entender um pouco mais sobre este nome. E Davi, então, falando lá no Salmo de número 23, ele começa a nos revelar os 7 nomes redentores de Deus, aquilo que Deus é. E nessa noite, aquilo que Deus é, vai se manifestar em sua vida. Aquilo que Deus é, vai entrar na sua casa e vai operar a sua libertação. Meu querido, minha querida, essa é a noite da sua redenção. Essa é a noite do seu milagre. Davi sabia quem Deus era, e por isso ele começa o Salmo de número 23, o Senhor é meu pastor, Jeová Ra, Deus é pastor. Deus é pastor. Jesus, em João capítulo 10, do verso 11 e 14, ele diz: eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas eu sou conhecido. Por que ele é pastor? Porque a ovelha é um animal frágil, míope, não sabe distinguir grama seca de grama verde, por isso ela precisa que o pastor a leve por pastos verdejantes. Ela não sabe distinguir água limpa de água suja, por isso ela precisa que o pastor a leve por águas tranquilas. É isso, o Senhor é meu pastor. Meu irmão, minha irmã, o Senhor é o seu pastor. Ele é isso que Jesus está perguntando. Que dizem os homens que eu sou? Mas você, o que diz que eu sou? E Davi nos ensina aqui, no Salmo de número 23, o Senhor é Jeová Ra, o meu pastor. Deus cuida de mim, Deus cuida de você, Deus está cuidando de nós nesses dias. E aí ele continua revelando o segundo nome redentor de Deus, o segundo nome revelador de Deus, Jeová Jireh. Eu sou a sua provisão, eu sou provisão. Lembro-me de uma experiência que eu tive com esse nome, Jeová Jireh, e todos os dias a Amélia pergunta: como vai ficar, meu bem? Eu falo: Jeová Jireh, Deus proverá, Deus proverá. Nós fomos viajar para Brasília, num Versalhes do Bispo Erasmo. Ele pediu para que a gente fosse de carro até Brasília, e no meio do caminho passamos num buraco e furaram os 2 pneus, 6 horas da tarde.
eu com 2 mulheres dentro do carro. Eu falei, meu Deus. Mas eu tinha lembrado de uma experiência que um pastor contou sobre Jeová Jireh, que ele precisava de algo, de uma resposta para a sua vida, e ele começou, Jeová Jireh, o Deus que provê, Jeová Jireh, e Deus trouxe provisão para aquele irmão. Eu falei, se funcionou com o irmão, vai funcionar comigo também. E comecei a declarar comigo mesmo, Jeová Jireh é o Deus que provê. 6 horas da tarde, escuro, naquela estrada de Brasília. Nesse meio de tempo, saiu um carro do meio do mato e veio e ofereceu ajuda. Aceitei, logo de plano, e o que ele fez? Tirou os pneus e falou, olha, o posto mais perto é 15 quilômetros, e levou aquele pneu para ser consertado. E a bispa Cláudia olhou para mim e falou, e se ele não trouxer o pneu? Aí eu pensei comigo, aí Jeová tem que Jireh de verdade. E logo ele trouxe o pneu, trocou os pneus do carro, não precisei nem pôr as mãos, só paguei o trabalho que ele teve. Por quê? Jeová Jireh é o Deus que provê. Meu irmão, Deus vai prover. Terça-feira o bispo pregou aqui sobre a viúva de Serepta. Não tinha farinha, ela não tinha como pagar a dívida e só tinha um pouco de farinha e um pouco de azeite em casa. E o desafio foi que ela fosse então e enchesse ali as suas vasilhas de azeite, ou seja, a viúva do profeta. E é isso que Deus quer fazer. Deus quer fazer um milagre na sua vida, porque Ele é Jeová Jireh, o Deus que provê. João capítulo 6, 35, Jesus diz, eu sou o pão da vida. E Jesus diz isso logo após a multiplicação. Esses dias são dias em que nós precisamos experimentar Jeová Jireh. Ele é a sua provisão. Ele está entrando na sua vida agora. Ele está entrando em sua casa com a provisão dos céus. Davi continua dizendo, o Senhor é meu pastor, Jeová, e nada me faltará. Jeová Jireh. Deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me às águas tranquilas. Jeová Shalom, Ele é a minha paz. Ele é a minha paz. Jesus disse em João capítulo 14, verso 27, deixo-vos a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dar. Esta é a paz que Deus está trazendo para a sua vida. Era isso que Deus queria que o profeta conhecesse, os seus pensamentos. E os pensamentos de Deus a seu respeito essa noite é que Ele é a sua paz. E você precisa então tomar posse disso, deixar isso entrar na sua mente, em seu coração, em suas emoções, porque Ele é Jeová Shalom, a sua paz. O Senhor é minha paz. Isaías 9,6, Isaías falando do nome de Deus, e ele diz, e ele se chamará Príncipe da Paz. Nessa noite, a paz de Deus está tomando a sua mente, a paz de Deus está tomando o seu coração, e a paz de Deus está entrando na sua casa, porque Ele é paz. O que dizem os homens que eu sou? Ele é paz, a minha paz. E aí continua o salmista, verso 3, refrigera minha alma, Ele cura a minha alma. Jeová Rafá, Ele é a sua cura. Se você está precisando de experimentar a cura de Deus nessa noite, Ele é Jeová Rafá, Rafael, minha cura. Ele é a minha cura.
Mateus capítulo 13, verso 15, Jesus chama a atenção dos fariseus, dos religiosos na época, e ele diz: olha, porque o coração deste povo está endurecido, ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam os seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e eu os cure, para que eu torne para eles Jeová Rafá, o Deus que cura. O Deus que cura. O nosso Deus, o Filho do homem, é aquele que perdoa pecado, mas é aquele que também cura. Algumas pessoas dizem: não, Jesus hoje só perdoa pecado. Jesus chega na casa de um homem paralítico e diz para ele: os seus pecados são perdoados. E os fariseus então começam a questionar Jesus: quem é você para perdoar pecado? E Jesus diz: para que vocês saibam que o Filho do homem tem poder para perdoar pecado. Ele olhou para aquele paralítico e disse: levanta-te, anda, seja curado. E Deus nessa noite está dizendo para você: Ele é Jeová Rafá, levanta-te, anda, porque Ele te cura, Ele te liberta, Ele te transforma, e Ele entra em sua vida e em sua casa, trazendo milagres de Deus. Que tremendo, que tremendo. Este é o pensamento de Deus. E aí em Lucas 4,18, Jesus diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, a unção de Deus está sobre mim, pois que o Senhor me ungiu para te curar. Se você tem alguma enfermidade, coloque a mão na sua enfermidade. Ou se você não tem como colocar as mãos, põe a mão sobre sua cabeça, porque nessa noite a unção da cura está chegando e tocando em sua vida. Davi sabia disso, ele dizia: olha, Jeová Rafá, Ele é a minha cura. Oh, aleluia! E no verso 4 ele continua dizendo: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Oh, aleluia! Antes um pouquinho no verso 13, eu pulei o nome aqui. Guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Davi dizia: o Senhor é a minha justiça, Jeová Tsidkenu, Ele é a minha justiça. Oh, que tremendo! Deus nos guia pela vereda da justiça. Poxa, estou sendo injustiçado nesses dias, meu irmão. O Senhor é a sua justiça, Jeová Tsidkenu, Jeová Tsidkenu. O Senhor é a nossa justiça. Jeremias 33,16 diz: naqueles dias, Judá será salvo, e Jerusalém habitará seguramente, e lhe chamarão o nome: o Senhor é a minha justiça, Jeová Tsidkenu. A justiça de Deus chegou até você nessa noite. Deus é minha justiça, Deus é minha justiça. Continua no verso 4, dizendo: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Jeová Samá, Ele é presente, Ele é um Deus presente. Ele está presente aqui nesta noite, está presente aí também em sua casa. Deus é um Deus presente. Mateus capítulo 1, verso 22 e 23, a palavra de Deus diz assim: chamá-lo-ão pelo nome Emanuel, Deus conosco, o Deus que está presente. Deus está presente, é a presença de Deus.
Em Lucas 24, tem uma história muito linda da palavra de Deus. Quando Jesus ressuscita, alguns discípulos, 2 discípulos deles vão para Emaús, meio desesperado, meio desesperançado. Como que desesperançado? Porque Jesus estava morto. E a palavra de Deus diz que eles indo para Emaús, Jesus se coloca ao lado deles, e eles não reconheceram que era Jesus. Jesus estava presente, mas eles não sabiam que era Jesus. Meu irmão, talvez você não esteja sentindo, talvez você não esteja sentindo aí a presença de Deus, mas Ele está presente. E a Bíblia diz assim: estando Jesus à mesa com eles, tomou o pão, abençoou e partiu e lhe o deu. E abriram-se-lhes os olhos e conheceram. E ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não nos ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho falava e quando nos abria as Escrituras? Eles estavam dizendo: olha, embora a gente não percebesse, embora a gente não tivesse consciência, Ele estava presente, Deus está presente, e é isso que Ele quer que vocês saibam, Ele está presente. E para encerrar, o Salmo de número 23, ele diz lá no verso 5, Davi dizendo: e preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Olha que tremendo. Jeová Nissi, Ele é a minha bandeira, a minha vitória. Deus é a sua bandeira, a sua vitória. Meu irmão, Ele tem uma mesa preparada para você, para que você possa se fartar, para que você possa se alimentar, para que você possa receber, porque Ele é a sua vitória, Ele é a sua vitória. Isaías 59:19 diz: vindo o inimigo como uma corrente de água, o Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira, porque Ele é a nossa vitória. Era isso que Deus queria que o profeta soubesse. Era isso que Deus queria que Jeremias soubesse. Jeremias estava aflito, Jeremias estava desesperado, chorando, orando, e por isso tem na Bíblia lamentações de Jeremias, porque ele estava só lamentando. E a palavra de Deus para você nessa noite é: pare de lamentar e comece a declarar quem Deus é, porque Ele é Jeová Raá, o seu pastor. Ele é Jeová Jirê, a sua provisão. Ele é Jeová Shalom, a sua paz. Ele é Jeová Tzidkenu, a sua justiça. Ele é Jeová Samá, o Deus que está presente, e Ele é a sua vitória. E aí então o profeta conclui lá no verso mais adiante, um pouquinho, né? Lá no verso 29:11, Deus falando com ele: você aprendeu isso, Jeremias? Você entendeu os meus pensamentos a vosso respeito? E aí lá no verso 29 de Jeremias, capítulo 29, verso 11, ele diz que Deus disse para ele: eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Esta é a palavra de Deus para você nessa noite. Deus queria que Jeremias naquele momento entendesse como é e como são os pensamentos de Deus. E o pensamento de Deus é esse: pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais.
para vos dar a vitória, para vos dar a provisão, para manifestar a justiça dele na sua vida, para manifestar a presença dele na sua vida. E aí então vem o conselho da palavra de Deus para mim e para você nessa noite. Colossenses 3:2 encerra a palavra de Deus, e eu quero encerrar aqui. Esse é o desafio de Deus para mim e para você nesses dias. Pensai nas coisas que são de cima, daquilo que Deus é para você. E aí Paulo deixa para a igreja dos Filipenses um conselho, e ele diz o seguinte, lá no capítulo 4, verso 8: tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo que traz fé, tudo que traz ânimo, tudo que traz força, tudo aquilo que te traz paz, seja, e se há alguma virtude, e se há algum louvor, nisso pensai. Coloque os seus pensamentos em Deus. Conheça os pensamentos da palavra de Deus, aquilo que Deus pensa a seu respeito, e certamente o grande Deus e o milagre de Deus se manifestará na sua vida. A Bíblia não é um livro que revela só um Deus de milagre, ou que revela os milagres de Deus, mas a Bíblia também nos revela nessa noite os pensamentos de Deus. E o pensamento de Deus é esse: que Ele é o seu pastor, que Ele é a sua provisão, que Ele é a sua justiça, que Ele é a sua paz e que Ele é a sua vitória. Eu quero orar com você neste momento. Você que está clamando por um milagre, você que está clamando por algo de Deus na sua vida, comece a confessar que Deus é, Deus é, Deus é, Deus é a resposta para a sua vida nessa noite. Vamos cantar um cântico ao Senhor, e eu quero orar com você. Quero profetizar sobre sua vida, quero declarar que esta é a noite do seu milagre, em nome de Jesus. Oh, aleluia. O Senhor é minha luz e salvação, não temerei. Eu não temerei. Minha força em dias de tribulação, não temerei. Eu não temerei. O meu coração firmado está em Ti, ó Deus, libertador. Amém, Senhor, em nome do Senhor Jesus. A Tua palavra nos revela quem o Senhor é. E nessa noite nós confessamos a Tua palavra. E confessamos os bons pensamentos que o Senhor tem a nosso respeito. Confessamos que o Senhor é o nosso pastor, que o Senhor é a nossa provisão, que o Senhor é a nossa justiça, que o Senhor é a nossa paz. Oh Senhor, nós confessamos que o Senhor está presente, e confessamos também, oh Deus, que o Senhor é a nossa vitória.
O Senhor é a nossa vitória. O Senhor é a nossa vitória. É isso que nós dizemos a seu respeito, Senhor. O Senhor é a nossa vitória. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Teu nome pra sempre. Tu és meu abrigo, minha torre forte, rocha que me salva, meu lugar seguro. Amém. Aleluia. Com bastante álcool gel, Passei 2 vezes já o álcool gel aqui, para que todo mundo fique tranquilo. Eu queria passar agora um vídeo a respeito de como é que está a nossa construção, o reforço da nossa estrutura. Nós fizemos as fundações, batemos as estacas, concretamos os blocos, concretamos as vigas, e agora vocês estão vendo aí todo o piso armado esperando o concreto. Nós esperamos estar concretando na terça-feira, o dia inteiro. São 900 metros quadrados, ou quase 900 metros quadrados, que nós vamos estar, todo o piso da nossa entrada, aquele que estava quebrado, vai ser restaurado. Aí a nossa cantina, você está vendo a nossa cantina, ela vai ser coberta com tapume, com um plástico, e aí está o nosso piso que está sendo preparado para receber o concreto. Terça-feira nós temos então esse concreto. Eu gostaria de fazer um desafio a você. Na nossa conta Itaú, se você fizer um depósito com 10 centavos depois, 10, qualquer quantia nos ajuda a pagar esse concreto. É uma quantia grande, é um desafio grande, e nós vamos concretar ele na terça-feira. E precisamos estar com isso pago. Mas para isso nós precisamos que todos vocês possam nos ajudar com um pouquinho. Um pouco. Se todos vocês nos ajudarem com uma quantia, nós vamos conseguir concretar esse piso na terça-feira. Concretado esse piso, eu consigo fazer os pilares, as vigas, mais tarde nós vamos colocar as vigas, aí não tem pressa, porque aí toda a parte de sujeira, de obra, de concreto, vai estar tudo pronto em nome de Jesus. Quero desafiar você. Está aí o nosso QR Code, o nosso Banco Itaú está ali, a nossa conta do Banco Itaú. Você coloca 10 centavos. Para quê? Para dizer assim, essa oferta é para construção. É o nosso código, 10 centavos. Eu creio que nós vamos arrecadar todo o dinheiro que nós precisamos em nome de Jesus. Nós precisamos de R$35 mil. Só o concreto, mais mão de obra. Mas só o concreto já está bom. R$35 mil. Nós precisamos da sua ajuda, da sua cooperação, em nome de Jesus, tá bom? E eu tenho aqui o nome de algumas pessoas que pediram oração. Olha só, Beatriz e Marcos Alvarenga, oração pelo trabalho, pelo casamento. Débora Gerpe está grávida. Beatriz está passando por um momento de depressão. Marília, ela vai ser a obreira da nossa igreja, vai ser operada amanhã no Lourenço Jorge, se acidentou. Maria Elizabeth está com Covid. Família Marconi, pai, mãe e filhos, todos com Covid. Gisele, Sidney, Daniel, Davi, Igor, proteção. Sérgio, saúde. Débora, saúde e está passando por um momento de muita ansiedade. Kleber e Marinete, saúde. Eu queria orar também pelo Lino, que está no hospital, no pós-operatório, como um guerreiro lá, e falta muito pouco para o Lino sair de lá. Eu queria dar glória a Deus que a nossa querida pastor Cristiane saiu da internação, está em casa. Giovanni está em casa. Jucá, se Deus quiser, em nome de Jesus, está saindo amanhã do hospital. Ou seja, nós estamos tendo vitórias o tempo todo em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Pai, esses pedidos estão debaixo do teu sangue. Esses pedidos estão debaixo da tua proteção. Esses pedidos são, Senhor, sem dúvida, Senhor, uma oportunidade da manifestação da tua glória. Quando vemos a tua intervenção, quando vemos a tua mão, Senhor, a mão que
movida pela nossa oração, a mão movida pelo nosso clamor, a mão movida pela nossa fé, pela fé de cada um dessa igreja. Essa igreja está orando 24 horas, essa igreja está participando do relógio de oração, essa igreja tem clamado ao Senhor, milagres, milagres todos os dias. Sabe por quê, Senhor? Porque é tempo de milagres. O Senhor preparou esse tempo para agir de forma sobrenatural. Assim como nós vamos, Senhor, arrecadar todo o dinheiro que nós precisamos para essa laje, que nós não podemos esperar mais. Terça-feira nós estamos concretando essa laje, em nome do Senhor Jesus. Posso orar com você? Posso orar com você? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a unção e a consolação do Espírito Santo seja sobre cada um de vós. Essa semana, você vai ter uma semana com muita paz no coração. Paz, fé. Nenhuma praga alcançará a tua tenda. Paz com Deus, paz de Deus e paz com os homens. Essa semana, você está invisível aos teus inimigos. Por quê? Porque você está coberto pelo sangue de Jesus. Essa igreja ora pela sua vida, ora pela sua família, ora pelo seu trabalho. Essa semana, porque você tem semeado na presença do Senhor, porque você tem semeado na presença do Senhor, porque você tem semeado na presença do Senhor, Ele vai te dar uma colheita sobrenatural. A sua colheita será sobrenatural. Eu te abençoo, eu te abençoo, eu te abençoo, eu te abençoo. Amanhã, 8h30 da manhã, nós estamos te esperando. Sara Recreio, Instagram, eu e a Bispa Ana estaremos orando com você, 8h30 da manhã. Não falte, participe. Nós temos um tema para essa semana que vai te abençoar ricamente. Eu te abençoo, eu te abençoo, eu te abençoo, em nome de Jesus. Amém, amém, amém.